Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Boa noite, estamos começando mais uma gravação do programa Café Filosófico CPFL. Agradecer a todo mundo que veio aqui em Campinas hoje para a gravação. E agradecer também quem está acompanhando a gente pelo YouTube e já fazer o convite para vocês se inscreverem no nosso canal para terem acesso a mais de 20 anos de Café Filosófico. Esse conteúdo você também encontra no Instagram e no TikTok, no @caféfilosófico_CPFL. E convidamos vocês também para nos seguirem em outro canal da CPFL, voltado para a cultura chinesa. É o canal Intercâmbio Brasil-China no YouTube. O link está aqui no chat, é só clicar no link para conhecer esse conteúdo. E vamos dar início agora à gravação do programa Café Filosófico CPFL. E dando continuidade ao módulo Gozai por Nós, a inteligência artificial entre nós, que tem curadoria de Alfredo Simonetti, a gente recebe hoje Carlos Sacomani, falando sobre o tema Agora e na Hora da Nossa Morte, clique. Carlos formou-se em Medicina em 91 pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é urologista. Concluiu o doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP em 2003 e desde 2018 atua na área de Informática em Saúde, com especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e MBA em Gestão de Tecnologia. Atualmente é coordenador médico de Inovação e Tecnologia do AC Camargos Cancer Center. Então, por favor, recebam com aplausos o nosso convidado de hoje. Carlos, agradecer a sua presença aqui, te passar a palavra. Bom café filosófico. A palavra é toda sua. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês nas próximas 2 horas sobre inteligência artificial em saúde, tecnologia, como nós vamos incorporar a inteligência artificial no nosso dia a dia como médicos, como profissionais de saúde, como enfermeiros, e o que isso representa para a nossa sociedade, para os pacientes, de maneira geral. Existe sempre aquele medo de inteligência artificial substituir o médico, substituir o profissional de saúde, substituir as pessoas, e aí eu passar a ser tratado por uma máquina que talvez não tenha ou não tem a empatia com as nossas questões, com as nossas doenças, e que não vai nos dar aquele acolhimento, obviamente, que nós esperamos de um profissional de saúde quando eu tenho algum tipo de problema, quando eu tenho uma doença. Então, esse é um dos grandes dilemas que nós temos hoje quando nós pensamos em inteligência artificial na área de saúde. A inteligência artificial está por aí, está em todo canto. Nós utilizamos inteligência artificial no nosso dia a dia, às vezes sem saber, ou muitas vezes sem saber. Nós vemos hoje a 4ª revolução industrial. A primeira revolução industrial foi o vapor. Com o vapor nós conseguimos fazer a mecanização das indústrias e com isso a indústria têxtil, a indústria metalúrgica, ela deu um grande salto. Nós conseguimos colocar o vapor em trens e navios e aí nós conseguimos nos deslocar por distâncias maiores. Isso realmente mudou completamente a sociedade, mudou a humanidade. Depois veio a eletricidade. Eu não preciso dizer para vocês como a eletricidade mudou a nossa vida. Nós estamos aqui porque existe a eletricidade.
Quando falta energia em casa, se faltar por mais de algumas horas, nós ficamos pensando o que nós vamos fazer sem eletricidade. Um grande centro urbano hoje não vive sem eletricidade. A terceira revolução industrial foi a computação, e a computação em nossas casas, inclusive. Eu, inclusive, peguei essa evolução da computação nas nossas casas. O meu primeiro computador, quando eu tinha 14 anos, ele tinha incríveis 16 KB de memória. 16 KB de memória é o suficiente para uma folha do Word, essa mesma folha que eu tenho aqui na minha mão. Ele não consegue armazenar quase nada. Mas foi o meu primeiro computador, com 14 anos. E a partir daí, nós vemos hoje que todo mundo tem computador em casa, quase. E isso porque nós também temos agora um computador no nosso bolso. Os nossos celulares hoje são computadores. Eles têm memórias muitas vezes maiores do que os computadores de 10 anos atrás. E isso mudou de novo a nossa vida. Nós utilizamos computadores, editores de texto, ninguém mais usa máquina de escrever, creio eu. Ninguém mais usa alguns tipos de recursos, nós fazemos tudo com computador. E imaginem vocês fazer a gestão de uma empresa, ou fazer a gestão de um hospital, ou fazer a gestão de um instituto como esse sem um computador. Ninguém mais pensa em viver sem computador. Foi uma outra revolução industrial. Nós chegamos agora, então, na quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial. Mas ela é diferente das anteriores, porque as outras revoluções industriais, elas, na verdade, dependiam totalmente do ser humano. Eu precisava construir uma máquina a vapor e, a partir daí, alguém precisava dirigir aquela máquina a vapor, ou alguém precisava ser a força humana dentro de uma indústria que utilizava máquinas a vapor. Com eletricidade, eu tenho eletricidade, mas eu uso a eletricidade pelos seres humanos. A computação precisa de alguém digitando o computador, colocando um texto, colocando um vídeo, programando nesse computador. Mas a inteligência artificial ela pode ser autônoma. E isso é que leva a grande parte da população, das pessoas, terem medo da inteligência artificial. Quer dizer, em algum momento, essa inteligência artificial vai tomar a decisão por nós, ou pelos nossos governantes, ou pelos nossos pares dentro da sociedade, pelos nossos médicos, pelos nossos enfermeiros, pelos nossos administradores hospitalares. Então, até que ponto essa inteligência artificial pode ser benéfica ou maléfica? Todo mundo aqui já assistiu filmes em que a inteligência artificial domina o mundo. E esse é o grande medo do ser humano. Nós temos grandes autores como Isaac Asimov que escreveram livros falando sobre inteligência artificial, sobre robôs autônomos. E isso há mais de 20, 30 anos atrás. Então, é um medo que já existe há muito tempo, uma preocupação que tem muito tempo, mas que agora, efetivamente, chegou ao nosso dia a dia. E por que isso chegou ao nosso dia a dia agora? Porque a nossa capacidade de computação, os nossos recursos digitais hoje são muito mais sofisticados. E como que nós vamos incorporar tudo isso, mantendo sempre a nossa decisão, no final das contas, mantendo sempre a parte humana, no final das contas. Como o médico vai incorporar isso, como o profissional de saúde vai incorporar isso. É isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje com vocês. E nós vamos começar discutindo um pouquinho sobre como é a interação entre o homem e a máquina no nosso dia a dia. Nós interagimos o tempo todo com a máquina. Nós temos aqui vários dispositivos que nós estamos utilizando, e com relação à inteligência artificial, nós mesmos interagimos com ela agora no nosso dia a dia. É muito difícil hoje alguém pegar um guia para descobrir o caminho para chegar em algum lugar. Muitos devem lembrar daqueles guias que nós tínhamos, que eu tinha que traçar o caminho antes de sair de casa. Hoje eu simplesmente digito em alguns dispositivos que nós temos, não vou falar o nome, mas os dispositivos que nós temos, e esse dispositivo diz para nós para onde eu tenho que ir, qual é o melhor caminho, e ele é o tempo todo alimentado por inteligência artificial, que vai nos dizer, esse caminho é melhor, agora mudou, esse caminho tem muito trânsito, você vai por outro caminho. Então vejam vocês que nós utilizamos isso no dia a dia. E por que não usar na área de saúde? E aí nós começamos com a questão do diagnóstico. Quer dizer, em algum momento, nós vamos ter algoritmos que vão acabar diagnosticando doenças por nós, que vão acabar fazendo com que os médicos tenham um auxílio de um algoritmo para dizer aquilo é um tipo de tumor ou aquilo é um tipo X ou Y de doença. E é isso que nós temos que entender como é que nós vamos viver nesse novo mundo, como os médicos vão atuar nesse novo mundo, como os pacientes vão atuar nesse novo mundo. Será que em algum momento nós vamos entrar dentro de uma cabine e ela vai nos escanear inteiro e alguém vai falar, você tem essa e essa doença e esse é o seu tratamento?
e eu não vou poder discutir com essa pessoa o que eu quero fazer com a minha vida? Até que ponto isso vai ter que ser utilizado dessa forma ou isso pode ser utilizado de uma maneira correta? Até que ponto a inteligência artificial não pode nos ajudar no autocuidado? Quer dizer, eu tenho ali um recurso no meu celular de inteligência artificial que eventualmente faz um diagnóstico de que eu estou tendo uma arritmia ou algum problema naquele exato momento e manda para o meu médico. O meu médico então recebe isso e eu vou ao pronto-socorro ou ao consultório dele já com um direcionamento de tratamento. Outras coisas também acontecem. Para o nosso bem-estar, muitas vezes nós utilizamos recursos de inteligência artificial. Eu gosto de correr. Eu uso um relógio para correr. Esse relógio tem um treinador de corrida por inteligência artificial que eu já usei e funciona muito bem. Eu fui de um corredor de 1 km para um corredor de 10 km utilizando o treinador do meu relógio, que entendia o que eu estava fazendo, a velocidade que eu corria e qual que deveria ser meu próximo treino de corrida para eu conseguir melhorar a minha performance. Então vejam vocês que eu estou usando então a inteligência artificial na área de saúde da melhor maneira possível, da maneira em que vai me ajudar no meu dia a dia, da maneira em que vai trazer mais benefícios para mim do que qualquer outra coisa. Mas nós vamos ter essa relação com a máquina que nós temos sempre hoje. Só que uma coisa é eu ter a relação com o relógio, outra coisa é eu ter uma relação, eventualmente, com o meu computador. Então, não é uma relação, basicamente, eu vou utilizar. Mas se, de repente, eu tenho um robô na minha frente que tem um conhecimento de inteligência artificial e passa a fazer o diagnóstico por mim e não mais um médico. Eu diria para vocês que esse futuro talvez seja mais distante. E talvez a grande importância de nós discutirmos isso hoje é que nós estamos aprendendo a lidar com a inteligência artificial à medida que ela vai se desenvolvendo. Ela tem se desenvolvido rapidamente, mas nós estamos aprendendo a lidar com elas. E criando até alguns limites éticos para ela. Ela precisa ter responsabilidade. E como é que nós colocamos responsabilidade? Nós, seres humanos, programamos todos esses algoritmos, criamos esses algoritmos. Então nós precisamos criar alguns limites. Criar limites éticos, criar limites de responsabilidade, criar limite para evitar fraudes, para evitar problemas, para evitar decisões inadequadas. Pensem vocês que se eu não colocar esse limite, eu posso eventualmente criar um algoritmo e perguntar para ele o que eu devo fazer para acabar com o câncer no mundo inteiro. Ele vai pegar essa pergunta e processar essa pergunta. E, eventualmente, a resposta dele é acabar com os seres humanos. Porque, com isso, ele vai acabar com o câncer. E essa resposta não pode existir. Então, eu preciso colocar os limites para ele, eu preciso definir o que ele pode tomar decisão, o que ele não pode tomar decisão, até onde ele pode tomar decisão. E é dessa forma que nós vamos conseguir nos relacionar no nosso dia a dia. Existe sempre a nossa preocupação em trazermos isso para as gerações que estão chegando. Existem sempre as questões de como nós vamos fazer com que as pessoas entendam como trabalhar com inteligência artificial. E hoje isso, em termos de profissional de saúde, é uma coisa bastante frequente, é uma coisa que a sociedade também procura. Mas, além de tudo, eu tenho que entender que a vida inteira, na medicina, nós incorporamos tecnologia. Eu hoje opero com robô. Há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, se alguém falasse para mim que eu ia operar com um robô, eu ia falar que ele está assistindo muito Jornada nas Estrelas. Mas hoje, isso é a minha realidade há quase 10 anos. Há 10 anos eu uso um robô para me auxiliar em algumas cirurgias. E isso não me faz menos médico, pelo contrário. Me faz um médico melhor porque eu consigo fazer a cirurgia com uma melhor qualidade utilizando os recursos de um robô. E isso hoje é bastante utilizado, inclusive, na medicina mundialmente. Muitas pessoas não sabem disso, mas nós usamos robôs hoje para operar quase que diariamente no mundo inteiro. Nós temos inúmeros robôs sendo utilizados hoje para fazer a cirurgia. São robôs que nós controlamos durante a cirurgia. E aí o que muda? Muda o profissional. O profissional hoje que faz determinadas cirurgias, mas não faz com cirurgia robótica, ele deixou de fazer a cirurgia. Nem os pacientes mais querem procurar por ele, porque ele ficou ultrapassado em termos de incorporação de tecnologia. E é a mesma coisa que vai acontecer
com inteligência artificial. Nós temos que incorporá-la no nosso dia a dia, da mesma maneira que eu incorporei sem saber que estava utilizando ela, quando eu, por exemplo, utilizo um streaming de vídeo, quando eu, por exemplo, escolho a minha playlist nos streamings de áudio, e ela me sugere a próxima música que eu colocar naquela playlist, tudo isso é feito com inteligência artificial. Quando eu faço uma compra hoje, e essa compra, ele me sugere uma outra compra casada com aquela que eu estou fazendo, eu também estou, muitas vezes, utilizando um recurso de inteligência artificial. Mas vamos pensar de outra forma, vamos pensar em alguns benefícios. E se eu conseguisse predizer a possibilidade de que aquele paciente A ou B vai ter uma doença daqui a alguns anos e que eu preciso preparar ele para essa doença que ele vai ter, ou tratar antecipadamente para evitar que ele tenha a doença ou que tenha uma complicação da doença. Esses são os modelos preditivos que nós podemos criar também com inteligência artificial. São modelos que vão prever o que vai acontecer com aquela pessoa. Então vocês podem ver que ela não é maléfica como algumas pessoas pensam, e ela também não vai substituir o ser humano como algumas pessoas pensam, pelo menos não agora. Além disso, eu gosto muito de conversar sobre a diferença entre inteligência artificial e a nossa inteligência. Se eu pegar ali no dicionário, vai estar escrito que inteligência artificial é um recurso, um mecanismo, um software que procura ser similar à inteligência humana. Não é bem isso. A inteligência humana é completamente da inteligência artificial, diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é baseada em dados, em informações. Eu preciso ter essas informações para que eu crie os algoritmos, para que eu crie os meus recursos, para que ele possa, eventualmente, tomar uma decisão. Ele só vai tomar a decisão se ele for ensinado a tomar essa decisão. Um exemplo muito claro disso foi, há um tempo atrás, isso não é um exemplo da área de saúde, mas é um exemplo bom para entender. Existe, há muito tempo atrás, em 1994, não muito tempo atrás, mas em 1994, muitos de vocês devem lembrar do computador Deep Blue, que venceu o Garry Kasparov, que era um grande enxadrista, numa partida de xadrez. E isso a mídia inteira noticiou naquela época. A partir disso, vários enxadristas foram vencidos por programas de computadores. E existe hoje uma competição de programas de computadores que jogam xadrez. Um programa joga contra o outro programa. Em 2018, quem ganhou essa competição foi um programa de xadrez chamado Stockfish 8. Ele foi programado com 80 milhões de jogadas de xadrez. Para essa jogada, faça aquela. Se chegar a essa jogada, faça essa outra jogada. Ele foi desafiado pelo AlphaZero, um recurso de inteligência artificial que foi programado com 80 mil jogadas de xadrez. Foram 100 disputas. Foram 72 empates e 28 vitórias do AlphaZero. E qual que é a grande diferença? O Stockfish 8, ele era um programa. Ele fazia de acordo com o que tinham programado para ele. Para essa jogada, faça aquela jogada. O AlphaZero aprendeu a jogar xadrez. Essa é a grande diferença que nós temos entre inteligência artificial e programação. E com relação à questão... E por que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer isso porque nós colocamos dados sobre jogos de xadrez para ele, e ele começou a aprender a jogar xadrez por causa disso. A inteligência humana ela é diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de dados para conseguir começar a tomar a sua decisão. A inteligência humana, não. Eu posso tomar uma decisão completamente intuitiva, com dado nenhum. Só porque a minha intuição disse que é melhor ir por esse caminho. Eu vou tomar decisões, muitas vezes, baseadas na minha emoção. Baseado porque eu acho que tem que fazer aquilo, e a minha emoção, meu coração diz que eu tenho que fazer aquilo, ou em determinadas situações eu gosto muito de uma pessoa e por isso eu vou fazer daquela maneira. Ela é criativa, ela acaba envolvendo outros aspectos nossos, como, por exemplo, todo o nosso raciocínio e toda a nossa parte emocional. Enquanto que a inteligência artificial ela é extremamente direta. Ela vai ver o dado, ela vai analisar o dado e ela vai chegar à conclusão. Quando eu uso um aplicativo para me guiar o caminho, ele me diz que aquele caminho é ruim, porque ele recebeu um dado que o tráfego naquele caminho
é pior do que o tráfego em outro caminho. Então, essas questões nós precisamos ter em mente hoje quando nós falamos de inteligência artificial. Mas antes da gente continuar, vamos olhar um pouquinho o que alguns grandes autores falam de inteligência artificial. Então, nós podemos ver o primeiro vídeo nosso, que vai falar sobre o que o Yuval Harari, que é o autor de um livro muito importante, que é 21 lições para o século XXI, fala sobre inteligência artificial. Vamos lá? Os algoritmos provavelmente serão capazes de diagnosticar muitas doenças com mais precisão do que os médicos humanos, monitorar de maneira mais constante e meticulosa a condição dos pacientes e desenvolver tratamentos muito mais complexos e personalizados do que qualquer ser humano é capaz de conceber. Essa é uma outra questão. Então, os algoritmos eles vão poder diagnosticar as doenças com mais precisão, eventualmente. Eles vão poder trazer um pouco de medicina personalizada. Então, o médico ou o profissional de saúde que acabar utilizando esses algoritmos, ele pode ter esse recurso a seu favor. Ele pode entender qual é o diagnóstico daquele paciente e aí aplicar o tratamento correto para aquele paciente. Ele pode, com isso, melhorar a sua assertividade. E eu posso, de alguma forma, até democratizar o conhecimento. Imaginem vocês que eu posso ter vários níveis diferentes de profissionais de saúde com vários níveis de conhecimento, mas todos eles usam inteligência artificial e todos eles acabam chegando ao mesmo diagnóstico, porque a inteligência artificial acabou ajudando. Existe o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que eu vou ter um diagnóstico mais preciso. O lado ruim é que, eventualmente, nós podemos ficar dependentes desses recursos hoje para diagnosticar os pacientes. E isso nós também vemos no nosso dia a dia. Quantos de vocês não usam aplicativos para dizer o caminho? Vamos falar o nome dele, porque é mais fácil, o Waze, por exemplo, para poder chegar em algum lugar que você sabe como chegar, mas você quer o melhor caminho. E às vezes você fica dependente de sempre usar aquela ferramenta quando você sai de casa. É isso que nós vamos ter que dosar um pouquinho quando o profissional de saúde ou o médico passarem a utilizar esses recursos de inteligência artificial. E outra questão que nós temos que discutir é de quem é a responsabilidade se o algoritmo acabar tomando uma decisão errada. Ou de quem é a responsabilidade se ele acabar tomando a decisão certa e o médico não seguir. Essas questões de responsabilidade vão ter que ser discutidas e elas ainda são nebulosas. Eu vou poder acionar judicialmente quem construiu aquele algoritmo, ou eu vou acionar sempre o profissional de saúde que utilizou. A tomada de decisão ainda está na mão do profissional de saúde, e isso é muito importante nós termos em mente hoje quando nós falamos de inteligência artificial. Mas eu acho que, como o Yuval Harari, nós vamos acabar ampliando a utilização e fazendo com que a nossa medicina melhore, muito mais do que ela traga problemas para nós. Mas isso é quando nós falamos em diagnóstico de doença. E em diagnóstico de doença nós temos algumas discussões a fazer, como essas que nós estamos fazendo agora. Como vai ser o diagnóstico, quem vai ser a pessoa que vai tomar a decisão no final, como isso vai acontecer, como é que eu vou validar esse diagnóstico, como é que eu sei que eu posso usar aquele algoritmo sim ou não. Mas em outras áreas, por exemplo, eu posso ajudar bastante o médico e o profissional de saúde. Imaginem vocês que eu esteja numa consulta médica, eu tenho 20 minutos numa consulta médica e eu preciso, além de conversar com o meu paciente, eu tenho que escrever no computador toda a nossa conversa e a conduta que eu tomei a partir da nossa conversa e dos exames que eu analisei. E se eu tiver um recurso de inteligência artificial que escuta tudo o que eu estou falando e já transcreve para o meu prontuário, já transcreve para o meu computador. Isso faria com que eu economizasse tempo na consulta. E isso não tem grandes problemas, a não ser ter alguns cuidados para que essa informação não vaze a partir desse áudio gravado. Mas nós podemos utilizar isso para várias coisas. Nós podemos utilizar, inclusive, isso para facilitar a vida de uma série de profissionais de saúde, como, por exemplo, eu conseguir ajudar o profissional a decidir qual paciente eu vou atender primeiro em função de algumas características. E isso pode nos ajudar também no dia a dia. Então, existe uma série de recursos que nós podemos utilizar hoje em termos de inteligência artificial, e eu gostaria muito que as pessoas saíssem dessa nossa conversa sem medo de que nós vamos ser substituídos
por essas máquinas, que os seres humanos vão ser substituídos por essas máquinas. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que vai ser um recurso a mais que nós vamos utilizar. E acho que esse é o nosso grande ponto aqui. E por isso, vamos escutar um pouquinho o que Eric Topol, que é um cardiologista especializado em inteligência artificial, fala num livro dele muito interessante, chamado Medicina Profunda, e eu vou comentar um pouquinho depois sobre esse livro com vocês. A verdadeira promessa da inteligência artificial não é substituir médicos, mas devolvê-los ao seu propósito original, cuidar dos pacientes. Com a ajuda da IA para lidar com tarefas repetitivas e análise de dados, os médicos poderão passar mais tempo com seus pacientes, ouvir suas histórias e entender suas necessidades de maneira mais profunda. Exatamente isso que fala Eric Topol. Eric Topol diz para nós que nós temos que ser mais humanos do que nunca, como profissionais de saúde, como médicos. Nós vamos ter que acolher o paciente, nós vamos ter que dar cuidado ao paciente, nós vamos ter que escutar o paciente, conversar com ele, porque é tudo isso que a inteligência artificial não vai fazer por nós. E aí vai sobrar mais tempo para eu fazer isso. Numa consulta médica, eu vou ter um algoritmo que me ajuda no diagnóstico, mas eu vou ter mais tempo para conversar com o meu paciente. Mas aí isso cria uma certa situação para nós, porque durante anos e anos nós criamos gerações de médicos que estão aptas a fazer diagnóstico. Elas estão aptas a analisar uma tomografia, eles estão aptos a analisar um exame laboratorial, estão aptos a falar, você tem essa doença ou aquela doença e o seu tratamento proposto é esse. E aqui o que nós estamos propondo é um pouco diferente, é que que ele use a inteligência artificial para ajudar nisso, ele tenha mais tempo de conversar como vai ser a sua vida depois desse tratamento, quais são os problemas que você pode ter, o que você precisa saber, acolher o paciente, conversar com ele, explicar tudo o que ele precisa saber sobre a doença que ele vai enfrentar ou tratamento nos próximos meses. Tudo isso é muito importante. E isso é algo que os nossos médicos mais antigos faziam muito bem. E nós, à medida que o tempo foi passando, nós fomos perdendo um pouco essa capacidade, porque nós ficamos muito preocupados em diagnosticar. Então, o que eu quero, Topol diz, é que eu tenho que resgatar essa medicina do passado, essa medicina profunda, essa medicina em que eu toco a alma do meu paciente. É exatamente isso que eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar. E vai nos tirar as tarefas administrativas. Vai deixar com que o preenchimento de um prontuário, eventualmente, ou uma solicitação de exame, seja feito pela máquina. Eu só preciso validar no final. E aí eu tenho tempo de conversar com o meu paciente. Então, eu acho que é nesse ponto que nós temos que tocar, que é como a inteligência artificial vai nos ajudar no nosso dia a dia, a tratar melhor nossos pacientes e a sermos mais humanos com nossos pacientes. O que vai ser diferencial daqui para frente não é se eu faço o diagnóstico mais, porque isso a máquina pode fazer por mim. O que vai ser o diferencial para o médico é ele saber conversar com o paciente dele, colocar o cuidado ao paciente dele, voltar a sentar do lado da cama do paciente dele e falar com o paciente o que está acontecendo. Olhar nos olhos do paciente e conversar com ele. E isso, o uso da inteligência artificial pode nos ajudar no nosso dia a dia. Então, nós temos essas questões a serem desenvolvidas nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas gerações de médicos. Mas eu tenho uma grande preocupação. Quando eu falo de inteligência artificial na área de saúde hoje, e eu pergunto algo sobre inteligência artificial para um médico de 28 anos ou de 27 anos, recém-formado, ele sabe menos inteligência artificial do que eu, que tenho 56. Porque nós não estamos ainda educando nesse sentido. E isso é um ponto que nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que criar modelos de educação médica que façam com que os médicos e os profissionais de saúde tenham um maior conhecimento de inteligência artificial, possam aprender um pouquinho até a programar, pode aprender um pouquinho, pelo menos o básico de como ela funciona, para poder utilizá-la adequadamente. Eu sempre digo que o profissional de saúde precisa se tornar protagonista no desenvolvimento desses algoritmos. Eu sempre digo que nós não podemos deixar isso só na mão de quem programa, porque quem programa não atende paciente. Então, por isso, nós precisamos fazer com que o profissional de saúde seja protagonista.
E aí surge um tipo de médico, que eu acho que eu sou uma dos exemplos dele, que é o médico híbrido. É aquele médico que entende de medicina, mas ele também entende de tecnologia, é um médico que entende de medicina, mas entende de gestão, é um médico que tem mais de uma habilidade. E ele junta os dois mundos, ele passa a ser um grande conector de dois mundos. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu sou um conector de dois mundos. O mundo da tecnologia com o mundo da saúde, da medicina do paciente. Quando existe um novo recurso a ser implantado no hospital, um recurso digital, um recurso de inteligência artificial, uma nova tecnologia, eu muitas vezes avalio aquela tecnologia e entendo se ela vai ser benéfica ou não para o paciente, discuto dentro da instituição e entendo como é que eu vou utilizá-la adequadamente. Esse profissional do meio que faz a ponte, hoje ainda, é um profissional mais raro. Mas eu acho que nós temos que criar mais profissionais como esses. Profissionais que possam fazer essa ponte, que entendam os dois mundos, que na hora de conversar com quem produz um software, conversa na linguagem de tecnologia. E na hora de conversar com quem está na ponta atendendo um paciente, sabe conversar sobre a área de saúde. Então, nós temos todas essas questões no nosso dia a dia, e eu queria deixar para vocês bem claro que nós não temos que ter medo de inteligência artificial, nós temos que incorporá-la. Nós médicos, nós profissionais de saúde, temos que incorporar. Nós pacientes, temos que buscar formas de também entender que ela vai estar presente no nosso dia a dia, que ela pode ajudar no nosso autocuidado. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava vendo um algoritmo de inteligência artificial que diagnostica câncer de pele com uma foto de celular. Eu achei isso muito interessante, porque a partir do momento em que alguém pode fotografar uma lesão de pele, e essa lesão de pele pode ser avaliada pelo algoritmo, e aí eu posso saber se aquilo tem mais chance de ser câncer de pele ou não, eu eventualmente estou ampliando o diagnóstico de câncer de pele na população. Fica mais fácil, e aí, obviamente, que uma vez que o algoritmo diz que aquilo pode ser um câncer de pele, você vai acabar procurando um médico para fazer o tratamento disso e para fazer o segmento disso. É muito importante. Mas eu posso até utilizar isso em áreas mais carentes. Imagine uma área que não tem dermatologista para fazer o diagnóstico. Existe um posto de saúde mais para o interior do Brasil que não tem um dermatologista. Eu tenho um clínico que não é tão treinado para isso e, de repente, usa um algoritmo para fazer um diagnóstico de um câncer de pele e consegue fazer um diagnóstico melhor do que ele faria com o conhecimento que ele tem. Então, são essas questões que vão fazer com que nós tenhamos um melhor uso de inteligência artificial em saúde e de tecnologia em saúde. Eu sempre fui um defensor da incorporação de tecnologia dentro da área de saúde. Eu acho que ela sempre, quando bem utilizada, ela acaba nos trazendo benefícios. Existe um grande problema, que é o custo. Muitas vezes, para eu conseguir utilizar esses recursos de tecnologia, eu preciso investir, eu preciso ter um custo a mais, e aí isso nos leva a um problema que nós vamos ter que, em algum momento, ou já o mais rápido possível, enfrentar. Até que ponto a incorporação de tecnologia e mesmo inteligência artificial não vai ampliar a desigualdade social? Até que ponto eu vou ter determinados recursos possíveis para quem consegue pagar e para quem está em um grande centro, e não vou ter aqueles recursos disponíveis para quem não pode pagar ou para quem está em um centro mais distante. E, eventualmente, aí o tratamento é completamente diferente, porque eu não tenho acesso àqueles recursos. Nós já vemos isso hoje, com as tecnologias que nós temos hoje, mas o que eu tenho visto é que a tendência disso é aumentar. Porque a partir do momento em que a medicina fica mais tecnológica, a saúde fica mais tecnológica, esse abismo pode ampliar. Então, eu vou precisar muito que no futuro nós tenhamos discussões de como expandir o uso dessas tecnologias, independente de classe social ou independente de recursos que as pessoas tenham para comprar ou não comprar determinado dispositivo. Então, isso é uma questão bastante importante. Também acesso a profissionais que saibam mexer com inteligência artificial e outros que não sabem mexer com inteligência artificial. Tem que existir uma distribuição igualitária desses profissionais para que todo mundo tenha o benefício disso. Para nós continuarmos um pouquinho mais sobre essa questão, eu vou puxar agora um pouquinho para
o próprio paciente interagindo com a inteligência artificial. Todos vocês sabem que quando nós criamos as ferramentas de busca, como o Google e outras tantas, nós mudamos a maneira de pesquisar as coisas. E hoje, quando alguém tem algum sintoma, ou tem uma doença, ou tem um problema, ele vai lá no computador, digita o problema dele e procura no Google. Há alguns meses ou atrás, alguns anos, ou um pouco mais de 1 ano, 2 anos atrás, o ChatGPT entrou no nosso dia a dia, que é um recurso de inteligência artificial que gera informação, é o que nós chamamos de inteligência artificial generativa. É aquela inteligência artificial que não só analisa, mas ela cria conteúdos, e hoje eu posso criar vídeos, eu posso criar imagens, eu posso criar textos, e aí eu vou lá e coloco a minha pergunta, em vez de eu colocar no Google, eu coloco no ChatGPT. E aí ele me traz uma resposta com base nas informações que ele tem. Então, hoje também nós democratizamos o uso da inteligência artificial desta forma, utilizando recursos como esse, que são fáceis de utilizar, muitas das pessoas utilizam, os mais jovens utilizam com muita facilidade, você fazer a pergunta dentro do próprio ChatGPT, e ele pode te dar a informação do que você pode, do tipo de tratamento. Existe até um caso que ficou bastante conhecido, de um garoto que tinha uma doença que ninguém diagnosticava, e os pais colocaram as perguntas no ChatGPT, e ele veio com um diagnóstico que não era feito pelas equipes médicas. E esse diagnóstico era o diagnóstico do filho. Então, essa interação do paciente também vai ocorrer, e nós também temos que entender que quanto maior o conhecimento que ele tiver utilizando essas ferramentas, talvez maior ele consiga tirar as informações para o seu próprio tratamento ou para discutir com o médico. Essa é uma outra face da incorporação de inteligência artificial generativa, que nos mostra conteúdos e informações quando nós procuramos. E isso está ficando cada vez mais amplo. O próprio Google hoje tem uma ferramenta que é o Gemini, que é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para dar as respostas. E isso tem ficado cada vez mais amplo. Mas o que eu queria, então, colocar muito para vocês é sobre essa questão de que ela já está no nosso dia a dia. E de que não adianta nós queremos fugir da inteligência artificial. Nós temos que incorporá-la com responsabilidade. Nós temos que incorporar conhecendo o que nós estamos incorporando. Nós temos que fazer a nossa parte. Como médico, nós temos que entender se aquela recurso de inteligência artificial realmente faz o diagnóstico preciso como nós queremos, como que ela vai ser utilizada, em que momento ela vai ser utilizada, como nós vamos poder fazer com que as pessoas tenham benefícios em função dessa relação com a máquina. E como é que isso vai evoluir, e em que velocidade isso vai evoluir. E o que eu preciso fazer para evoluir de uma maneira correta, de uma maneira bem utilizada, de uma maneira adequada, para que todas as pessoas sejam beneficiadas com isso. Então, essas discussões elas existem no decorrer dos anos, vão existir cada vez mais, e eu acho que nós temos que ser protagonistas disso. Então, eu entendo que durante essa nossa conversa aqui, nós vamos ter algumas perguntas. Eu espero poder responder essas perguntas para vocês. Eu espero ter deixado um pouco mais claro que a inteligência artificial está aí e que nós vamos passar a utilizá-la no nosso dia a dia, como médicos. Nós já estamos fazendo isso. Né? Talvez aqui no Brasil menos, mas em outros centros mundiais se faz mais. E uma das funções de médicos que entendem de tecnologia é justamente fazer essa ponte para que isso aconteça corretamente. Eu não sei se o Alfredo já quer começar a fazer as perguntas, ou se nós vamos mostrar a pergunta do Lorenzo primeiro. Palmas para ele, por favor. Carlos, eu vou agradecer a sua apresentação. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Então, essa segunda metade, a parte que vocês podem interagir com o nosso palestrante, enviando suas perguntas via papelzinho que está na mesa aqui em Campinas, ou se quiser fazer perguntas, só levantar a mão. E no YouTube, quem está escrevendo, fazendo comentários, a gente já está anotando, já a gente começa a ler também. Só vou ler um comentário antes de a gente abrir aqui a sessão. A Zilá disse que ela espera ser possível consultar médico via inteligência artificial. Atualmente, o profissional médico precisa sempre de exames e não tem mais essa interação empática. E um outro comentário pessoal, você falou do Gemini aqui, o meu computador ele abriu o Gemini aqui, bem na hora que você falou. Então, coincidência ou não, a máquina estava te ouvindo aqui, eu acho.
A gente vai abrir agora com a pergunta então, do nosso curador. Simonetti, por favor. Carlos, obrigado pela palestra. Antes da pergunta, um comentário, né? Fiquei aqui pensando que você é um otimista, né? Eu acho que você, quando você fala que a tecnologia vai liberar o médico para ficar mais próximo do paciente, né? Eu fico pensando que eu não vejo muito isso. Que o médico use o tempo que a tecnologia economiza para ele, que isso favoreça a relação médico-paciente. Parece que o médico fica encantado com outras coisas, com outros temas, com outros conhecimentos. Eu espero que você esteja certo. Eu só estou comentando assim que, olhando os alunos, não vejo isso acontecer muito, né? Até então, uma parte da minha pergunta é, vocês têm residentes, você trabalha com residentes lá. Você acha que, de fato, os médicos estão gastando tempo nessa conversa mole com o paciente, digamos, né, entre aspas? Espero que isso esteja acontecendo, só fiquei pensando que eu não vejo muito. Mas a minha pergunta mesmo é assim, em relação a essa questão da morte, né, o quanto a tecnologia, que sempre moldou a nossa vida, vai moldando o nosso jeito de morrer também, né, que gerou essa frase de que agora e na hora da nossa morte, o clique, né? A pergunta é assim, se esses dispositivos, esses algoritmos que ajudam os médicos a tomar decisões em momentos críticos, né? Se eles têm diminuído a angústia daquela decisão que o médico ou a família tem que tomar, assim, tipo, chega, não adianta mais, não vai mais fazer hemodiálise, não vai fazer químio, não vai operar, não vai entubar, não vai para a UTI, né? Assim, eu acho que um dos elementos novos da medicina nos últimos anos é esse ponto de basta, né? A tecnologia permite tantas coisas, mas que acaba não curando, que nós, enquanto médicos ou família, fala assim, basta. É um ponto de basta, com toda a angústia que isso tem, né? O que eu queria te perguntar é se você acha que a tecnologia está dizendo para o médico, ou justificando, assim, não vai para a UTI, ou não vai fazer químio, porque tais estudos, ou porque o ChatGPT disse que não adianta, né? E para a família, que eu acho que é muito mais angustiante, hoje, se você leva um parente seu no pronto-socorro, se ele tiver mais de 70, próximo dos 80, o plantonista, antes de atender, vai te perguntar alguma diretriz, né? O que ele quer saber? Que se seu pai, sua mãe, seu irmão tiver parada cardíaca, vai ressuscitar, vai entubar, né? Ele quer saber isso. E aí a família decide isso baseado no quê? Baseado em que informações, ou em que dados, ou, né, esse ponto de basta é muito angustiante para a família, né? Então, a tecnologia tem algum papel? Diminui a angústia do médico, que fala assim, ó, eu disse que não é para fazer cirurgia porque tem 1000 trabalhos aqui que mostram isso. Mas e a família? Diz o quê? Eu estou dizendo para não entubar a minha mãe baseado no quê? A tecnologia joga algum papel de me substituir nisso e diminuir minha angústia? Então, eu acho que as suas duas questões, o seu comentário e a sua pergunta, elas acabam se casando, né? Eu sou otimista, sim. Eu acredito que nós possamos mudar o caminho e passarmos a voltar a ser médicos mais presentes e mais humanos. A palavra certa é essa, mais humanos. Eu me preocupo muito e sempre me preocupei quando eu vejo que o médico olha para o computador e para a tomografia, mas não olha para o paciente. É o paciente o foco, não é a tomografia, não é o computador. É óbvio que, como eu falei, nós criamos gerações e gerações de médicos acostumados a diagnosticar, e é muito mais fácil, Alfredo, eu ser técnico do que eu ser humano. Muito mais fácil. Acabei de ver sua tomografia, a sua tomografia diz que o senhor tem um tumor de rim, o seu tratamento é fazer a cirurgia para tirar o tumor de rim. É fácil falar dessa forma, né? O que não é fácil? Não é fácil você ver que o paciente recebeu um diagnóstico, ficou preocupado com o diagnóstico, ele sabe que você pode tirar o tumor, mas ele quer saber qual a chance dele ficar curado. Como vai ser o pós-operatório dele? O que ele vai precisar fazer? E aí ele tem outras preocupações, como, por exemplo, ele é arrimo de família, é ele que mantém a casa dele, ele vai ter que se ausentar por um tempo.
E aquilo leva uma preocupação, porque ele não estava preparado financeiramente para colocar aquilo. Certo? Ele tem uma série de questões pessoais que ele precisava resolver. Ele tem uma mãe para cuidar, por exemplo, e ele não consegue mais cuidar da mãe porque ele tem que cuidar dele mesmo. E essa conversa, ela precisa vir um pouco para a mesa do médico, porque o médico precisa auxiliar de alguma forma. Né? Nós não estamos tratando só a doença, nós estamos tratando o paciente que tem uma doença. E aí, com relação a essa questão da decisão, que é uma das decisões mais difíceis de tomar. Uma decisão de você falar, não tem mais tratamento, não vamos tentar mais. Eu acho que a tecnologia ela pode ajudar em vários sentidos. Ela pode ajudar, por exemplo, vamos colocar a questão que você colocou, vamos entubar ou não vamos entubar? E se eu, de repente, tiver dispositivos que conseguem avaliar melhor, e eu, utilizando a inteligência artificial, se aquele paciente vai ter uma recuperação adequada com a intubação. Talvez eu consiga ajudar na decisão de entubar ou não entubar. Se eu tiver um recurso que me mostre que eu consiga definir melhor se a próxima etapa de tratamento está sendo proposta vai ser eficaz ou não, baseado, por exemplo, no perfil genético daquele paciente. Olha, eu tenho a droga A, B e C. Nós já tentamos essas 3 drogas. Não funcionou. A próxima é a D. Mas a chance de funcionar é menor. Só que para o seu pai, que tem um perfil genético X, a análise cruzando aqui vai me mostrar que esse para ele é mais factível. Ou não. Então não vale a pena tentar. Você acaba tendo mais informações para te balizar, ajudar a família. Só que aí esse é o grande detalhe. E por isso que eu sou otimista com o que o Topol fala, porque eu acho que é o caminho que nós temos que ir. A palavra é ajuda, não define. Nunca vai definir. A definição vai ser sempre entre o médico e a família. E aí ele vai ter que pegar toda essa tecnologia, ajudá-lo para ele entender a decisão. E aí sim ele passa da melhor maneira possível a decisão para o familiar decidir junto com ele ou para o paciente decidir junto com ele. O que pode acontecer para mim, eu não acho que a tecnologia ou a inteligência artificial vai ajudar o paciente a decidir. Não. Eu acho que ela vai ajudar o médico a ter mais informações que ajudem ele a decidir, e aí essa decisão que ele acha que é a melhor, ele conversar com o paciente, com os familiares. Mas, de novo, fica aquela questão. Nós vamos precisar mudar a maneira como nós conduzimos a formação do médico. Isso é fundamental. Ele tem que ser... Nós temos que resgatar um pouquinho essa figura do médico que nós fomos perdendo. E nós fomos perdendo porque a tecnologia chegou e nos facilitou os diagnósticos. Se nós pensarmos que há 40 anos atrás os diagnósticos eram feitos com exame físico e só, e hoje algumas vezes eu não preciso nem de exame físico, né? Eu posso dizer para vocês que facilitou a vida do médico. Tá? Ele não precisa, às vezes, nem encostar a mão do paciente, mas o fato de ele não ter que encostar a mão do paciente o distanciou de certa forma. E o desafio é você aproximar de novo. Eu lembro muito bem uma vez que eu vi um professor meu, um velho professor meu, analisando junto conosco uma tomografia. Era um paciente que tinha um câncer de esôfago. E a maioria das pessoas que estavam naquela reunião estavam preocupadas em saber qual tipo de técnica cirúrgica ia ser feita para aquele paciente. Como tratar aquele tumor, qual a técnica, porque a tomografia mostrava A, B, C ou D. Eles estão muito preocupados com o diagnóstico e com a técnica. E aí ele para a reunião e fala o seguinte: nós não vamos operá-lo. Porque qualquer técnica que nós utilizarmos não vai curá-lo. Vai postergar o sofrimento dele. Nós temos que conversar com ele e ele tem que ficar mais tempo com a família. Porque se eu for fazer uma cirurgia nesse tipo de tumor, independente da técnica que eu utilizar, eu posso abreviar a vida dele ou até tirá-lo do convívio com a família. Então, vamos tentar melhorar as condições dele. Hoje, que nós chamamos de cuidados paliativos. Naquela época, eu era bem jovem, eu tinha 26 anos, eu achei aquilo um absurdo.
Como que eu não vou fazer uma cirurgia? Eu tenho aqui a condição nas minhas mãos de salvar o paciente. Eu falei isso para o professor. Ele disse para mim o seguinte: Carlos, eu vou demorar 2 anos para te ensinar a operar essa cirurgia aqui. Mas você vai demorar 10 anos para falar, eu não devo operar esse paciente. Tá? Então é esse resgate que nós vamos ter que fazer. E talvez os recursos de tecnologia possam nos ajudar, dando dados para me fazer decidir melhor. É isso. Você tinha falado da pergunta do Lorenzo, a gente vai chamar agora a pergunta do Lourenço Tomé, um médico colega seu. Vamos a ela. Olá, saúde a todos do Café Filosófico. Para mim, uma honra participar deste momento com o Dr. Carlos Alberto Sacomani. A minha pergunta é o seguinte: a IA tem um potencial de elitismo, na sua opinião, uma vez que as pessoas mais bem capacitadas, com um maior know-how, com uma maior expertise, podem se beneficiar mais do que pessoas que não têm estes repertórios, esse conhecimento, esta expertise? E se sim, como a gente pode trabalhar para levar um desenvolvimento equânime, igual, para todos os que trabalham no setor de saúde? Essa pergunta do Lourenço é muito interessante. Quer dizer, vamos pegar o ChatGPT como um exemplo. Será que se eu tiver um conhecimento maior sobre a pergunta que eu vou fazer, eu vou conseguir explorar mais dele e ter uma resposta melhor? E a resposta é sim. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo interagir com recursos como o ChatGPT. Existem outros, né? Eu falo ChatGPT porque é o mais conhecido. A maneira como eu faço a interação com ele pode mudar a resposta para melhor. Nós temos várias maneiras de conversar com o ChatGPT. Eu posso mandar uma pergunta e ele me responde. Ou eu posso mandar uma pergunta com um exemplo e ele me responde. Ou eu posso fazer o que nós chamamos de encadeamento de pensamento. Eu vou perguntando, ele vai respondendo, eu vou perguntando, ele vai respondendo, eu vou praticamente conversando com ele. E aí eu conseguiria tirar mais informações. Mas é óbvio que se eu tiver um conhecimento maior do que eu estou fazendo, eu vou puxar mais informações. Então, realmente existe essa questão de um maior conhecimento poder ter um uso melhor da inteligência artificial. Mas no profissional de saúde, isso pode ser crítico, porque nós sabemos que nós temos níveis de conhecimento também muito diferentes dos profissionais de saúde, níveis de formação diferentes, principalmente no país. Então, esses níveis de formação diferentes podem fazer com que um profissional A dependa mais da resposta, ou acredite mais na resposta, e não explore mais nada, e um profissional B fala, não, eu acho que precisa perguntar um pouco mais, eu não fiquei satisfeito com essa resposta aqui. Eu tenho um conhecimento maior aqui e eu quero ter mais informações sobre isso. Eu vou dar um exemplo prático. No hospital em que eu trabalho, nós incluímos um recurso que é semelhante ao ChatGPT para que auxiliar nas condutas médicas. Então, os oncologistas podem colocar o caso do paciente e ele dá a sugestão de tratamento. Aí nós testamos por um período algumas questões como essa, e eu tive uma resposta de alguns amigos oncologistas. A resposta foi o seguinte: ele dá as respostas que eu ensino para o meu residente, para o meu estagiário. Ele não dá respostas mais profundas. E aí eu conversei com eles, então vamos mudar um pouquinho? Em vez de você mandar a pergunta, vamos tentar conversar com ele. E aí eu coloquei um encadeamento de pensamento junto com meus colegas. E aí as respostas começaram a melhorar. Porque quem estava desse lado começou a, de certa forma, pressionar o algoritmo a dar uma resposta diferente. Em algumas situações, o algoritmo parava de dar resposta. Ele dava sempre a mesma resposta. Em alguma situação, ele ia aprofundando cada vez mais. Isso, obviamente, depende do grau de informação que ele tinha acesso ali. Mas eu acho que essa questão que o Lorenzo colocou agora é uma questão bastante importante. Como fazer com que o conhecimento não seja uma maneira de dividir as pessoas entre aqueles que vão ter o melhor benefício da inteligência artificial e os que vão ter o pior benefício da inteligência artificial. Talvez o próprio algoritmo possa responder isso, sugerindo novas perguntas quando você fez a pergunta anterior. Talvez seja um caminho.
pergunta da Anice Pereira, ela está aqui hoje com a gente, presente aqui em Campinas. A Anice, ela diz assim, que falamos muito sobre a inteligência artificial e não estamos preparados para usá-la da forma correta. Mas também não podemos esquecer que a humanização nos cuidados com os pacientes e corremos o risco de perder ainda mais essa sensibilização. É a pergunta que ela te faz, se a gente corre esse risco de perder ainda mais a sensibilização. Eu, como o Alfredo falou, eu sou um otimista. Eu acho que ela vai nos criar espaços para nós conseguirmos nos doar mais aos nossos pacientes. Mas isso passa por uma mudança no... Existe uma palavra bonita, né? O Alfredo conhece essa palavra. Eu não gosto de falar muito palavras em inglês, eu acho que não é correto, mas a palavra certa é mindset, né? Que é como você entende aquela situação, como você como sua mente trabalha com aquela situação. Então nós vamos ter que mudar o mindset dos médicos. O perigo, o grande perigo, que eu acho que é a preocupação do Alfredo quando ele fez a pergunta para mim, é o médico falar, bom, agora que eu consigo um algoritmo de inteligência artificial para diagnosticar, está tudo resolvido. Já está tudo diagnosticado, é só falar para o paciente que ele tem que fazer tal coisa e sair de cena. Tá bom? Eu espero que isso não aconteça. Mas isso vai ser uma tarefa nossa. Uma tarefa nossa de mudar essa forma de trabalhar. Né? Nós vamos ter que resgatar realmente esse olho no olho, me dá a mão aqui que eu vou falar para você agora o tratamento que eu vou te fazer. No meu consultório eu tenho um quadro. Esse quadro chama-se The Doctor, o médico. Esse quadro é um quadro que está na Galeria Tate em Londres e é de um pintor chamado Luke Fields. Esse quadro tem um médico debruçado sobre uma criança com os pais ao fundo. O médico ele está iluminado nesse quadro. É só colocar no Google The Doctor Luke Fields. Ele está iluminado. Ele preocupado olhando para a criança e no fundo você vê os pais na escuridão. E o que isso quer dizer? Que os pais estão confiando na sabedoria do médico naquele momento. Né? Essa sabedoria agora vai ser do médico e da inteligência artificial. Tá bom? Então, o médico vai compartilhar a sabedoria. E ele precisa dar algo mais, que é a humanidade chegar para os pais de uma criança que está doente, por exemplo, e falar, olha, esse é o tratamento que nós vamos fazer, ela vai passar por tal coisa, vocês precisam ser fortes, vou ajudá-los no que for possível. Olha, esse aqui é o meu telefone, vocês podem me ligar se vocês acharem que ela está com algum problema, se vocês querem conversar comigo. E é essa parte que vai ser a parte que vai ser o diferencial. Eu espero que nós, como sociedade, como profissionais de saúde, como médicos, como pessoas, consigamos ir para esse lado. Eu realmente tendo a ser otimista. Né? Mas, obviamente, existe o perigo de nós irmos para o outro lado, que é o distanciamento maior. Carlos, durante a sua apresentação, a gente colocou a máquina para te ouvir. Então, a gente colocou a inteligência artificial para ouvir você nessa fala sua. E diante desse conteúdo, dessa 1 hora de sua fala, a gente fez uma nuvem de palavras, na verdade a máquina, né? Pegou, leu todo o seu conteúdo, a gente jogou num texto, e a nuvem de palavras com as palavras mais repetidas durante a sua fala. Vou só colocar a imagem aqui para a gente ver qual que é. Então, aqui a gente tem um pouquinho, as maiores palavras são as palavras mais repetidas, as menores, as mais clarinhas, não tão repetidas assim, né? Então, a gente vê uma predominância do inteligência, computador e artificial. E, para além disso, também, a gente pediu para ela fazer algumas perguntas para você. A gente selecionou uma delas e ela vai fazer a pergunta diretamente para você. Então, fica à vontade para responder. Tá bom. O que pode ser feito para garantir que a inteligência artificial seja usada de forma responsável e sem causar desigualdades? Boa pergunta, né? Antes de eu responder essa pergunta, eu acho interessante que ela ressaltou a inteligência no meio, que é o tema da questão, mas que tem 2 outros pontos que estão exatamente bem destacados aqui: médicos e pacientes do outro lado.
Então, ela conseguiu entender que existem pontos importantes, como médicos, pacientes, pessoas, né? Então, aqui ficou claro que a própria inteligência artificial entendeu que ela é importante, ela é o ponto principal, a inteligência no meio, mas que ela vai ter que conectar duas coisas, médicos e pacientes. E a pergunta que ela fez, olha só como eu estou tratando a inteligência artificial. A pergunta que ela fez, né? Não a pergunta que isso fez, né? Então, a pergunta feita, vamos colocar dessa forma, é bem interessante no sentido em que nós vamos ter que criar os limites éticos do que a inteligência artificial faz. Nós seres humanos é que vamos ter que dar os limites, como ela vai trabalhar, como ela não vai gerar mais desigualdade. Somos nós que vamos ter que fazer isso. Isso cabe a nós. Porque nós é que vamos moldar e falar, não, por aqui não dá para ir, isso vai causar mais desigualdade, vamos mudar esse caminho. Vai por aqui. A tomada de decisão tem que ter esses limites, ou tem que ter essas orientações, ou tem que ter essas determinações aqui, ou este é o limite da responsabilidade que nós temos que ter. E para poder diminuir a desigualdade, nós vamos ter que colocar algumas questões de equidade dentro dos nossos recursos de inteligência artificial. Isso nós damos um nome, chama-se inteligência artificial responsável. Hoje esse é um conceito forte. Nós passamos do tempo de apenas falar de inteligência artificial, mas eu quero hoje uma inteligência artificial responsável. E o que é responsável? Ela pensa em igualdade, ela pensa em justiça, ela pensa em transparência. Hoje o que se discute muito na área médica é por que ela tomou esta decisão, por que aquele algoritmo tomou essa decisão, o que levou ele a tomar essa decisão. Essa decisão que ele tomou foi baseada em pontos importantes ou não? Então, transparência é um ponto importante também a se definir. E a equidade vai vir na maneira com que eu coloco determinadas limites para ela, ou para o algoritmo. Eu falo, olha, essas questões você não pode abordar, porque essas questões fogem à equidade. Então, e quem é que consegue ter esse conceito moral, ético, de equidade, de responsabilidade? É a máquina ou é o ser humano? O ser humano já não tem isso muito bem, muitas vezes. Nós temos que criar isso. Mas somos nós que temos que acabar entendendo como que nós vamos fazer essa nossa parte. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que hoje, toda vez que eu vejo um novo algoritmo de inteligência artificial, a primeira coisa que eu quero saber é como é que ele toma uma decisão. E a segunda coisa que eu quero saber é quais são os limites éticos que ele tem para as decisões que ele toma. Eu acho que esses são dois pontos muito importantes. Filosoficamente, aqui nós estamos no café filosófico, nós temos que pensar muito mais nisso do que só em programar. Tá? Talvez com fóruns, com discussão com pessoas da sociedade, com filósofos, com pessoas que nem sejam da área de saúde especificamente, para nos ajudar nessa questão. Nós falamos tanto de bioética, né? Hoje, por exemplo, talvez nós temos que criar uma ética da inteligência artificial, da maneira que eu criei a bioética. A bioética mudou muito dos nossos raciocínios, né? Então, talvez eu tenha que criar a ética da inteligência artificial. Hoje, nós já vemos algumas iniciativas, até mesmo aqui no Brasil, estamos agora prestes a ter a nossa regulamentação de inteligência artificial, que diz o que nós podemos fazer ou o que nós não podemos fazer com ela. Outros países no mundo estão seguindo o mesmo caminho. E por que isso é importante? Porque nós é que estamos definindo quais vão ser os limites. Nós, que eu digo, sociedade. A sociedade está definindo esses são os limites para uso. Desta forma pode usar, desta forma não pode usar. Uma segunda etapa talvez seja a criminalização de algumas dessas questões, né? Mas nós já estamos dando esse passo. Eu acho ele importantíssimo. Eu participei de alguns fóruns de discussão com relação à regulamentação de inteligência artificial no Brasil, como ela vai ser conduzida. Eu acho que eles estão indo por um caminho bastante interessante e bastante plural.
é difícil nós estabelecermos limites para algo que eu não sei aonde vai chegar. Mas eu acho que nós estamos indo por um caminho bastante interessante. Acho que esse é um ponto muito importante para se colocar, trazer a inteligência artificial responsável para a discussão. Tá? Não é algoritmo por algoritmo, não é decisão por decisão. Tem que entender por que ela tomou aquela decisão, tem que entender como que aquele algoritmo foi formatado. Muitas vezes, eu recebo algoritmos que foram criados e eu faço algumas perguntas. E eu quero entender um pouco melhor como é que eles foram criados. Eu tenho uma vantagem porque eu entendo a criação dos algoritmos, eu tenho um conhecimento. Mas essa é justamente a minha função. E eu acho que tem que ter outros com essa mesma função de entender como é que eles foram criados. Até para falar, ele não foi criado corretamente, eu não vou utilizar. Em termos médicos, nós temos a questão da produção científica. Né? O Alfredo é psiquiatra, os médicos conhecem bem como nós funcionamos, mas hoje nós não utilizamos nada no paciente, nós não devemos utilizar nada no paciente que não tenha uma base científica sólida. Tá? E essa base científica sólida é criada com base em estudos científicos que vão se aprofundando naquele tratamento, ou naquela técnica, ou naquela situação. Isso também está acontecendo com inteligência artificial, a ponto de um dos principais revistas médicas do mundo, que é o New England Journal of Medicine, ter hoje um New England Journal of Medicine só para inteligência artificial, com um grupo de editores que entendem de inteligência artificial, para entender se aqueles algoritmos que estão sendo colocados ali estão bem montados. Porque a partir do momento que ele é colocado numa revista desse nível e ele tem uma conclusão positiva para o seu uso, você praticamente está colocando um selo, pode utilizar. Mas aí tem algumas outras questões que nós temos que entender. Então, mas ele pode utilizar em quem? Eu vou dar o exemplo de novo daquela foto do câncer de pele. Eu vi um que foi treinado para diagnosticar câncer de pele e que utilizou um banco europeu para fazer esse diagnóstico de câncer de pele. Eu já fiz um teste genético. Meus avós vieram da Itália. O teste mostrou que eu sou 40% italiano. E eu sou mais 50% de outras regiões da Europa e 10% do Oriente Médio. Se eu usar esse dispositivo em mim, que tem um tom de pele do europeu, ele vai conseguir fazer o diagnóstico. Mas o brasileiro tem esse mesmo tom de pele? Ou é mais variável? Né? Então, uma das questões é, para a característica, o algoritmo estava pronto para a característica de pele do europeu. Para eu utilizar no Brasil, eu preciso treiná-lo com a característica de pele do brasileiro. Bom, então, essa é uma outra questão que nós temos que analisar quando nós estamos incorporando essas tecnologias. Para quem ele foi projetado, é a mesma pessoa que eu vou utilizar aqui? É o mesmo tipo de situação? É a mesma condição? É a mesma condição? Por exemplo, será que uma condição social em que ele foi treinado, ele vai dar uma resposta X, mas uma outra condição social ele não é tão bom para uma outra condição social, por algumas características que eu deixei de considerar na hora de tomar a decisão? Então, essas questões precisam ser utilizadas. Esse é o ponto mais difícil da inteligência artificial, que é você entender exatamente se ele consegue decidir adequadamente com base nos dados que você está colocando nele. E isso nós só vamos conseguir desenvolver a partir do momento em que nós consigamos entender na plenitude como eles estão sendo criados e ter essa transparência. Então, hoje se coloca muito a questão da transparência, tanto é que nós passamos até algumas normas para produção científica em inteligência artificial, que há 5 anos atrás não existiam. Hoje nós temos. Só para a gente ainda ter um tempinho, tem uma questão que eu também gosto de falar muito, que é sobre incorporação de tecnologia. Incorporação de tecnologia
segue uma curva no mundo inteiro. E a inteligência artificial também em saúde vai seguir essa mesma curva. Tem pessoas que quando sai um novo celular, ela quer ter aquele celular, ela quer ser o primeiro a ter o celular. Independente se vai funcionar ou não vai funcionar, se vai ser diferente do que ela tem, ela quer ter o primeiro. São os inovadores. Você sempre tem uma parcela que chega aí em torno de 2,5% das pessoas que são inovadoras, querem ter antes de qualquer outro. Aí você tem os primeiros adeptos. Os primeiros adeptos são aqueles que deixam algumas pessoas pegarem aquela tecnologia, espera um pouquinho, viu que parece que vai dar certo, aí eles acabam incorporando a tecnologia. São 13,5% das pessoas, mais ou menos. Aí tem a maioria inicial. Olha, já tem algumas pessoas usando, eles estão se dando bem. A maioria inicial começa a usar, 34% das pessoas. Depois tem a maioria final. Aí é quando já tem bastante gente utilizando, tem um grupo que falou, bom, já que o negócio funciona mesmo, então eu vou utilizar, mais 34%. Mas nós temos 16% das pessoas que só utilizam uma nova tecnologia quando a anterior não existe mais. Esse exemplo, por exemplo, é da máquina de escrever. Eu estava comentando um pouquinho antes aqui que meu pai era jornalista. E ele nasceu com uma máquina de escrever. Ele tinha 3, 4 máquinas de escrever com ele. Quando ele faleceu, o computador já estava amplamente utilizado. Mas ele não digitava no computador. Ele digitava na máquina de escrever e entregava para alguém colocar no computador. E até hoje nós temos isso. Na medicina nós temos aquelas pessoas que não aderem à tecnologia de jeito nenhum. O problema é que, em um determinado momento, essas pessoas elas vão ser chamadas do que elas são mesmo, retardatários. E os retardatários, muitas vezes, acabam fazendo coisas ultrapassadas, ou coisas que já não têm mais valor de ser feitas, ou talvez coisas que realmente tenham que ser abandonadas. Né? Mas qualquer incorporação de tecnologia, isso vai acontecer. Hoje nós estamos acontecendo com a inteligência artificial. Eu diria para vocês que em saúde nós não chegamos ainda na maioria inicial. Eu ainda acho que nós estamos entre os primeiros adeptos e nós estamos começando a chegar na maioria inicial agora. Vai demorar um tempinho para nós completarmos esse ciclo. Nosso curador quer comentar alguma coisa? Vamos lá, Simonetti. Eu quero retomar a sua descrição do quadro do The Doctor, né? Isso. Que é o médico carinhosamente cuidando da criança. Eu vi uma vez um comentário sobre esse quadro, dizendo que o médico está ali daquele jeito, tão carinhoso, tão paciente, porque ele não tinha mais nada o que fazer. Porque ele não tinha nenhuma tecnologia. Não tinha antibiótico para dar para aquela criança naquele momento. Não tinha um raio-x de pulmão para pedir. Não tinha exame de sangue para pedir. Que na hora que a medicina ofertou tecnologia aos médicos, eles deixaram de ser tão humanistas, né? E aí que me ocorreu aqui, né, bem pictórico, bem a cena, esse médico levantou daquela cadeira e foi para o computador pedir o exame. E aí eu vou trazer uma figura que sentou nesta cadeira na medicina atual, que é muito familiar aqui para nós do Café Filosófico, que é o povo psi, os psicólogos e os psicanalistas. Então, esse médico que você diz que espera que pegue na mão do paciente, olha, é uma pergunta para você lá no hospital. Se você vê, se o médico não se desincumbe disso, porque agora tem uma criatura chamada psicólogo hospitalar, o pessoal da psicologia, da psicanálise que está lá e que se autodenominam como responsáveis por essa subjetividade. Se isso, pegando o quadro que você escreveu, achei muito claro aqui na minha memória, na minha cabeça, né? O médico levantou daquela cadeira e foi para o computador pedir o exame e o psicólogo falou: pode deixar que eu sento aqui. Isso não é só da minha cabeça. Vou dar um exemplo. Eu dou aula na faculdade e fiz uma pergunta, um suposto caso clínico para os meus alunos. Disse, olha, cirurgia. Você entrou, o paciente fez uma cirurgia, você vai tirar os pontos da paciente. Você começa a tirar os pontos, ela começa a chorar. Aí você acha que é de dor, e você fala, está doendo? Ela fala assim, não, doutor,
é que eu demorei tanto tempo para conseguir essa cirurgia, foi pelo SUS, o senhor foi tão bom, eu só queria agradecer e fiquei emocionado. Aí eu pergunto, e aí o que você faria? Muitos dos meus alunos falam assim, eu chamo a psicóloga. Eu falo assim, 0. Que chama a psicóloga? É com você, a paciente quer se emocionar com você. Bom, então a pergunta é, que papel você vê lá no hospital, da psicologia hospitalar, nesse caminho que você insiste, eu também, de colocar o médico tocando o paciente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Quero trazer o psicólogo hospitalar para a nossa conversa. Perfeito. Primeiro, eu achei interessante a sua colocação, que talvez o médico do quadro, ele estava ali porque ele não tinha outra, não o que fazer, mas ele não tinha outra opção. A única opção dele era fazer esse tipo de análise, né? É óbvio que nós facilitamos muito, nós temos antibióticos ou outras questões. Hoje pode ser que ele faça o diagnóstico rápido e fale, é isso que tem que fazer, né? Mas é justamente essa questão que nós temos que pensar um pouco mais. Agora que eu sei o que tem que fazer, que sou mais seguro para fazer, porque eu tenho tecnologia ou informação para aquilo, eu posso fazer com mais assertividade, mas isso faz com que eu não tenha que fazer a minha parte humana? Não. O fato de eu conseguir diagnosticar porque eu olhei uma tomografia não me faz olhar para o paciente e conversar com ele ou tocá-lo para conversar um pouco mais quando a questão é um pouco mais séria, ou conversar com a família. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Nós fomos forçados não, acho que não é a melhor palavra. Nós fomos criados de uma maneira que parece que uma coisa exclui a outra, mas não é. E aí, é muito fácil delegar para as outras pessoas, né, uma função que é sua. Isso eu não estou falando só na medicina, é muito mais fácil você falar, não é comigo, é com ele. Né? E o psicólogo entra bem nessa questão, porque o psicólogo, o psiquiatra, na verdade, assim, o psicólogo e o psiquiatra, para começar, tecnologia não muda a vida dele. Né? Você é psiquiatra, né? A sua tecnologia é você. Né? É o seu conhecimento, é a sua conversa com o paciente, é até a maneira como você capta que aquela pessoa tem determinado problema, porque a sua experiência, o seu conhecimento, a sua prática te trouxe a isso. Tá bom? Então, mas eu posso até colocar alguns algoritmos para a psiquiatria para facilitar, olha, com essas questões aqui, provavelmente é um transtorno bipolar. Isso pode ajudar, mas não vai tirar a sua intuição de entender um pouco melhor. É isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade. A palavra mindset, agora achei a palavra certa, mentalidade. Vou até gravar comigo aqui, porque das próximas vezes eu não vou falar mindset, vou falar mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser diferente. Eu acho que sim, e eu acho que quanto mais jovem você é mais fácil você delegar, porque até você não está preocupado com a outra parte. Né? Quando você está no começo, você está tão preocupado em ser tecnicamente bom, que você ainda precisa provar para você mesmo que você é tecnicamente bom, ou precisa entender que você precisa ser técnico, que você acaba esquecendo um pouco o humano. Em geral, à medida que os anos passam, é que você já tem uma segurança técnica melhor, então você se liberta um pouco mais para ser um pouco mais humano, digamos assim. Aí a minha questão seria o seguinte, talvez essa pergunta que você fez, fazer para várias gerações de médicos ou para várias idades de médicos. Tá? Talvez as respostas não sejam diferentes. Talvez em algum momento alguém fale, não, chama o psicólogo, ele vai me ajudar. Mas aqui eu vou conversar primeiro, depois o psicólogo entra para fazer uma complementação, ajudar no dia a dia. E aí eu vou falando com o psicólogo no meu dia a dia, que eu quero ter um feedback dele, eu quero ter uma conversa com ele para entender como é que ele está ajudando o paciente. Porque eu entendo muitas vezes, e eu vejo isso muitas vezes, que quando você chama um psicólogo hospitalar para ajudar, e você delega para ele, você entra no quarto só para fazer a sua parte. Tá? Será que não seria mais interessante você conversar com o seu paciente, depois você liga para o psicólogo, e aí, você conversou com ele,
O que você está sentindo? Olha, eu senti tal coisa. É o mesmo que você está sentindo? Qual que será o melhor caminho para nós lidarmos com a situação? Eles precisam tomar uma decisão, porque é um familiar que eu vou ter que decidir desligar os aparelhos e decretar o final de vida dessa pessoa que está sendo mantida por aparelhos, né? É uma decisão de quem? É do familiar, junto com o médico, junto com o psicólogo. Todo mundo está ali para ajudar nessa decisão, para dar suporte à família, né? Então, essa interação é maior. Eu acho que, como eu falei, eu acho que delegar é fácil. E o problema é que essas questões, talvez não sejam tão fáceis de ser ensinadas, mas elas têm que ser ensinadas pelo exemplo. Eu sempre acreditei que muitas das coisas se ensinam pelo exemplo. Eu aprendi com esse meu professor porque ele foi um exemplo para mim naquele momento, né? Aquela fala dele ficou ecoando na minha cabeça porque ele foi um exemplo para mim. Ele era um exemplo de um grande profissional para mim. E aquilo foi me moldando de certa forma, né? Então, eu acho que talvez o grande caminho sejam os médicos, com exemplo, mostrarem como eles vão interagir com a inteligência artificial, como eles vão interagir com a parte humana e mostrarem para as novas gerações qual o caminho certo, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma curva aí, né? Porque a curva, nós ainda estamos no caminho do diagnóstico técnico é suficiente. Eu trabalho no hospital de câncer. Oncologia cresceu, né? Esse hospital que eu trabalho, ele foi criado numa época em que a oncologia clínica não existia. E que os tratamentos de câncer eram feitos pelos cirurgiões, era um tratamento manual, vamos retirar o tumor. Hoje nós temos uma série de tratamentos que existem, né? E hoje nós temos uma grande questão, que é quando que eu paro de tentar? Quando que o tentar é mais para o meu ego e não para o paciente? Quando que eu estou tentando coisas que são desnecessárias, que não vão ter grandes vantagens para o paciente, né? Mas, de qualquer forma, hoje, nós temos muito mais recursos de tratar câncer do que nós tínhamos no passado, né? E nós temos também que investir em pessoas que tratam câncer, mas tratam câncer com humanidade, né? Eu sei a droga que tem que ser utilizada, mas eu estou do lado do paciente para cumprir a jornada com ele. Eu acho que esse ponto... Mas esse é um ponto que não é um ponto só médico, né? É um ponto de sociedade, né? Como sociedade, nós temos que resgatar algumas coisas nossas de humanidade, de melhorar nossas relações humanas, né? Eu acho que o que nós estamos vendo hoje na medicina, em termos de ficar muito focado em inteligência artificial e diagnóstico, e ter o diagnóstico técnico, é um reflexo de talvez nós termos uma sociedade em que as relações humanas não tenham mais tanto valor como tiveram no passado. E isso nós vemos com o nosso próprio uso de tecnologia no nosso dia a dia. Quantas vezes você não entra num restaurante e você vê famílias em que todos estão olhando para o celular e um não está olhando para a cara do outro, né? Em que a tecnologia absorveu essas pessoas e que há 15 anos atrás eles estariam conversando entre eles. Eu lembro muito bem, outro dia eu vi no Instagram uma festa na década de 80, minha época de adolescência. E as pessoas conversando, bebendo, conversando um com o outro, tal, né? Aí ele mostrou na sequência uma festa agora. Várias pessoas no celular, né? Às vezes não olhavam um na cara do outro, né? Então, eu acho que essa é uma questão... Esse resgate não é um resgate só da medicina, é um resgate da sociedade como um todo. Carlos, a gente vai agora dar uma olhada no acervo do Café Filosófico, duas palestras, na verdade, que dialogam com o tema de hoje, inclusive com a próxima palestrante da semana que vem, a Julieta Jerusalinski. Então vamos dar uma olhada agora aqui no trecho. Até que ponto posso utilizar a tecnologia para que ela me sirva, e não para que eu perca o lugar para ela? E, de fato, o verdadeiro desafio está entre esse equilíbrio de automação e eficiência humana e bem-estar. Porque se a gente for substituído por um robô, por inteligência artificial, iremos sofrer. Não teremos trabalho, não teremos dinheiro, não teremos teto
perderemos nossa qualidade de vida, provavelmente perderemos as interações humanas que conseguimos por conta do trabalho, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue torná-la aliada no nosso dia a dia? O futuro do trabalho vai ser a tecnologia nos impondo como as coisas acontecerão, ou nós, seres humanos, ditaremos a regra e tomaremos as rédeas do futuro e das relações que a gente quer ter. Sempre que surge uma nova grande invenção tecnológica, os humanos mantemos com ela um misto de fascínio e de horror. De fascínio primeiro pela grande capacidade que o humano tem de sempre inventar algo a mais. Então isso é fascinante. Mas também porque a gente espera que essas transformações tornem o futuro melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem um horror porque sempre se revela uma certa faceta de imprevisibilidade diante dessas invenções. Eu acho que são 2 pontos bastante interessantes. O primeiro é o equilíbrio, como o meu colega médico também falou, o Arthur. É um equilíbrio que nós temos que buscar entre a automação e a máquina e o humano. Qual é o equilíbrio que vai ter, qual é a participação de cada um. Né? A preocupação de substituição sempre existe, né? Mas eu não vejo hoje essa substituição sendo tão clara assim, principalmente porque, eu posso dizer isso até com uma certa conhecimento de causa. Quando eu comecei a operar com robô, há mais de 10 anos atrás, e eu ainda não era tão difundido a técnica como hoje, eu recebi um paciente no meu consultório, e eu expliquei, empolgado, que eu ia operá-lo com um robô. E eu estava muito feliz com aquilo. Porque eu mostrei que eu tinha incorporado uma tecnologia e dominava uma tecnologia que ia ser benéfica para ele. E a única coisa que ele escutou de mim foi: um robô vai me operar. E ele virou para mim e disse: doutor, eu não quero, eu quero que o senhor opere. Eu falei: não, mas eu que vou operar. Não, eu quero que o senhor opere, eu quero que a sua mão me opere. Ele ficou extremamente preocupado porque ele acreditou que eu não ia participar da coisa. Hoje é mais divulgado, as pessoas entendem um pouco melhor, mas naquela época foi interessante ver isso. Porque tem que ter esse equilíbrio, né, entre o que é a automação, os algoritmos, a inteligência artificial, a tecnologia vai utilizar e o que nós temos que participar. Até que ponto nós vamos deixar de fazer aquilo para dar para uma máquina fazer completamente. Existem hoje já alguns algoritmos de inteligência artificial que operam sozinho. Tá bom? Eles não conseguem ainda fazer cirurgias extremamente complexas, mas já fazem algumas partes das cirurgias mais simples. Talvez em algum momento haja essa migração da substituição de um cirurgião. Tem um estudo bem interessante que mostrou uma cirurgia feita e a distância entre os pontos cirúrgicos foi comparada entre um cirurgião e o robô com inteligência artificial. O robô ele era muito preciso, a distância entre os pontos era melhor. A distância entre os pontos do cirurgião variava mais, obviamente, né? Do manual para o digital, vamos dizer assim. Mas eu acho que o ponto é o equilíbrio dos dois. Isso é importante para nós. E esse equilíbrio vai ter que ser construído. Talvez em algum momento penda um pouco mais para a máquina, mas nós temos que construir esse equilíbrio. Isso tem que ser progressivo. Com relação à incorporação de tecnologia, desse nosso horror pela incorporação de tecnologia, o medo, é o medo do desconhecido. Que todos nós temos, medo do desconhecido. Eu não conheço aquela tecnologia, eu tenho medo do que ela pode fazer comigo. A partir do momento que eu vou conhecendo mais, eu vou perdendo o medo. E isso, medo do desconhecido, é inerente à raça humana. Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo do futuro. Quantos de nós não queriam ter o poder de prever o futuro, de saber o que vai acontecer? Então, esse medo do desconhecido faz parte. A incorporação de tecnologia também tem esse medo do desconhecido. Até que ponto eu incorporar uma tecnologia que tem a capacidade de pensar,
pode ser maléfico para nós no futuro. Então, até porque nós temos essa questão. As pessoas ainda acham que inteligência artificial, no conhecimento de hoje, ela pensa. Ela não pensa. Ela toma a decisão com base em informações que ela recebe, com dados. Ela não está pensando e ela não coloca nenhum tipo de interferência sobre essa decisão dela. Ela não tem intuição. Você, Alfredo, acabou de me contar uma situação em que você tinha uma visão, de repente, na hora que você viu, era uma outra visão, porque a sua intuição falou, não é por aqui. Ou o seu conhecimento foi por aqui. Ela teria que ter dados para poder fazer essa decisão. Né? Então, nós ainda não chegamos nesse nível. E óbvio que talvez um dia nós consigamos transcrever matematicamente como que nós chegamos à intuição. Né? Quem sabe? Sei. O Fernando Antônio te faz a seguinte pergunta: quanto hoje os médicos não estão, onde ele coloca entre aspas, maquinados, presos no catálogo de doenças? Infelizmente, eu vou dizer muito. Eu acho que nós realmente estamos presos a determinadas, vamos considerar, coisas mais estanques, protocolos tecnológicos. A inteligência artificial pode nos deixar um pouco mais presos. Tá? Mas aí, de novo, entra a questão do equilíbrio do conhecimento. Tá? O equilíbrio do conhecimento e a humanidade têm que vir juntos para que essa dependência não fique uma dependência que possa ser ruim para todos nós. Mas isso nós também vemos no nosso dia a dia, né? Quantos de nós não são dependentes de ter um celular no bolso? E se não tiver o celular, pelo amor de Deus, estou sem celular hoje. O que acontece? Quando eu sentei aqui, a primeira coisa que me disseram é: guarda o celular, por favor. Eu falei: ótimo, vou ficar um tempo desconectado. Então, ficar dependente do celular ou ficar dependente de um determinado aplicativo, porque se aquele aplicativo não falar para mim que eu tenho que ir por esse lado, eu não sei para onde eu vou. Então, nós vamos ter que equilibrar isso. E equilibrando isso realmente em prol desses limites que eu tinha falado antes. Eu acho que nós vamos ter que fazer em prol desses limites e mudar a mentalidade. Tem que ter um trabalho muito forte em construir a mentalidade de como nós vamos utilizar isso. Até que ponto nós vamos utilizar, como é que nós vamos treinar as pessoas para utilizar esses recursos de inteligência artificial tão maravilhosos que nós estamos criando hoje. Tá? Porque eu considero, eu coloco as críticas e as questões, mas eu sou um grande defensor da incorporação disso. Sempre fui, sou hoje, e uma das minhas funções é trazer o que faz sentido em termos de inteligência artificial para dentro da instituição hospitalar em que eu estou e eu defendo muito dessas coisas. Eu assumi, por exemplo, agora uma diretoria na Sociedade Brasileira de Urologia, que é a diretoria de inteligência artificial. A nossa intenção é entender como que nós vamos melhorar o treinamento de inteligência artificial para os membros da nossa sociedade de especialidade. Tudo isso, e um dos pontos que eu coloquei, o foco tem que ser uso consciente daquela tecnologia. Esse é o foco. Nós vamos trabalhar. A Laura pergunta como os pacientes podem ser educados para entender e confiar nas decisões médicas baseadas em inteligência artificial, mantendo sua autonomia e segurança durante os tratamentos. Nós vamos ter que primeiro confiar na decisão médica. E a decisão médica com base na inteligência artificial, nós vamos ter que entender que o médico precisa conhecer o algoritmo ou o recurso que ele está incorporando. Esse é talvez o grande problema. O paciente, ele sempre tem... A questão da relação médico-paciente, ela passa por confiança na decisão. Isso é inerente à relação médico-paciente. Eu não sei... Há um desnível de conhecimento, claro, entre o médico e o paciente. Né? Em termos de um determinado tratamento. Eu preciso explicar o tratamento, eu preciso explicar o que é a doença, eu preciso explicar tudo. Hoje ele pode depois chegar em casa e ir ao Google e ter informações. Mas a função do médico transmitir um pouco do conhecimento dele, equilibrar essa diferença. Né? E hoje nós não queremos, eu particularmente não quero que o paciente, na hora que eu falo assim, vai fazer isso, ele fala assim, sim senhor doutor. Não, eu prefiro que ele me questione, que ele converse comigo,
que ele bote uma pergunta, que ele fala, será que é isso mesmo? E até que ele fale para mim assim, doutor, vou pegar uma segunda opinião. E eu falo, pode ir, depois volta aqui para a gente conversar de novo. Né? Então, essa interação é baseada em confiança. A mesma confiança que eu vou ter que ter se ele utilizar uma inteligência artificial. Só que eu espero que ele saiba o que ele está utilizando. Né? E aí eu tenho que treinar ele, profissional de saúde, para utilizar da maneira correta e no momento correto. E aí também mostrar para o paciente, olha, eu utilizei esse algoritmo aqui, porque isso aqui foi criado desta forma, ele me ajuda nesse tipo de decisão. Tudo que é explicado é mais fácil das pessoas concordarem e entenderem. Né? Nós temos aquele livro famoso do Simon Sinek, né, que Comece pelo Porquê. E ele diz isso na gestão, que você vai conseguir trazer as pessoas para fazer a coisa daquela maneira, se elas entenderem por que elas estão fazendo. É a mesma coisa aqui dentro da medicina. Se eu mostrar para o paciente o porquê eu estou usando aquele algoritmo e o que ele me ajuda, é mais fácil o paciente confiar na minha decisão junto com o algoritmo. Carlos, infelizmente a gente chegou ao final do Café Filosófico. Eu não vou encerrar por aqui. Antes de te passar a palavra, caso você queira fazer o encerramento da noite, fique à vontade. Bom, eu só queria que as pessoas tivessem a noção de que a inteligência artificial chegou para ficar em todas as áreas, inclusive na área de saúde. Eu queria também, para aqueles profissionais de saúde, médicos que estão assistindo este Café Filosófico, que entendessem que eles precisam procurar entender um pouquinho mais sobre isso. Eles não têm que fugir da inteligência artificial, que eles têm que incorporar no seu dia a dia, trazer o melhor para o paciente e serem protagonistas, participar do desenvolvimento, da incorporação dessas tecnologias, da discussão sobre elas, porque é dessa forma, com uma discussão ampla, com todo mundo entendendo que ela pode ser benéfica, que nós vamos ter os melhores resultados possíveis. Né? E como tudo na humanidade, em alguns momentos nós vamos ter desafios. Nós tivemos desafios quando se implantou os computadores. A própria eletricidade foi um desafio lá atrás, e que nós não passamos por isso. O vapor foi um desafio lá atrás, com a incorporação dessas tecnologias todas. E agora nós temos um outro desafio, o que é utilizar a inteligência artificial corretamente em todas as áreas, principalmente na área de saúde. E acho que a mensagem final para os meus colegas médicos e profissionais de saúde nós não vamos ser substituídos, desde que nós saibamos que a nossa mentalidade precisa mudar. A nossa mentalidade eu vou usar a tecnologia para me ajudar e eu vou me dedicar um pouco mais ao meu paciente, porque agora eu vou ter tempo para me dedicar para o meu paciente ainda mais do que eu posso. Eu vou utilizar mais tempo da minha consulta ou mais tempo da minha prática para estar em contato com o meu paciente. É isso. Obrigado. Carlos, vou agradecer a sua apresentação hoje aqui no Café Filosófico, agradecer a todo mundo que participou hoje aqui também, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, muito obrigado. Dar alguns recados aqui na TV Cultura, nesse domingo vai ao ar o programa Economia do Cuidado com Maíra Ligori, encerrando a série Novas Mulheres, Antigos Papéis. E na semana que vem a gente também encerra o ano do Café Filosófico, vai ser a última palestra do ano, estão todos convidados, é o mesmo módulo ainda do Simonetti, o Gozar por Nós, a inteligência artificial entre nós, e quem vai encerrar vai ser a Julieta Jerusalinski, com o tema Por qual janela a criança olha o mundo. Então, todos convidados, nos vemos semana que vem, e quem está aqui em Campinas, quiser tirar foto com o nosso palestrante de hoje, fique à vontade, tira foto com o cenário também, e marque a gente no Café Filosófico _CPFL. Obrigadão e até semana que vem. Domingo. O cuidado, ele dura por toda a nossa vida e ele está presente em basicamente todas as nossas relações. Na série Novas Mulheres, Antigos Papéis, a gente está em casa, a serviço do proletariado. A gente está gestando, parindo e cuidando da próxima geração de trabalhadores. A gente está oferecendo pro capitalismo a possibilidade dele continuar existindo. Economia do Cuidado. Se todas as mulheres e todas as meninas ganhassem pelo trabalho de cuidado,
Esse valor representaria a inclusão de 1,8 trilhões de dólares por ano à economia global. Domingo, 7 da noite, no Café Filosófico.